Olha, o Salmo 81 é uma canção, nossa, muito poderosa. É interessante porque ele começa com tudo, sabe? Com o chamado super vibrante para adoração, mas aí, de repente, o tom muda. Ele se transforma num lamento. Um lamento muito comovente de Deus pelo seu povo. Então, o que a gente vai fazer aqui é mergulhar nessa jornada de emoções, que vai da alegria total da celebração até a esperança, para a gente poder entender bem a fundo a mensagem desse salmo. Pois é, o Salmo já abre com a verdadeira explosão de alegria. Não é um convite qualquer, sabe? Tipo, se você quiser. Não, é uma ordem bem vibrante para celebrar. A adoração aqui ela é mostrada como uma resposta cheia de energia e mais, coletiva, de todo mundo junto à grandeza de Deus. O Deus que é a nossa força e o Deus da aliança, o Deus de Jacó. Então, para começar, a primeira parte do salmo é isso. Uma convocação bem clara, bem direta para uma festa. Mas que festa era essa exatamente e por que ela era tão, mas tão importante? Bem, o cenário que a gente tem aqui é uma daquelas grandes festas de Israel. Tudo indica que era a festa dos tabernáculos. Tenta imaginar o som, o chofar, aquela trombeta de chifre soando para reunir todo mundo. E junto, o barulho dos tamborins, o som da harpa, da lira. Era uma celebração com música por todo lado, uma verdadeira explosão de louvor para lembrar e festejar tudo que Deus tinha feito por eles. E aqui tem um ponto que é fundamental, sabe? Essa festa não era uma coisa opcional. O salmista usa a palavra preceito, que é como uma prescrição. Ou seja, a adoração em conjunto era uma lei de Deus, uma ordenança mesmo. Deus marcou tempos específicos para o seu povo se reunir e lembrar, de propósito, da fidelidade dele. A questão não era, hoje eu estou com vontade de adorar, mas sim obedecer a um chamado. Só que essa celebração não era só uma festa por festa, uma coisa vazia, não. Ela tinha um propósito muito profundo, um coração. E esse coração era lembrar dos atos poderosos de Deus, da libertação que ele operou. E olha que incrível como isso ilustra o centro da mensagem. De repente, é o próprio Deus falando em primeira pessoa, lembrando o povo: fui eu que tirei o peso dos seus ombros lá no Egito. Ele os libertou da escravidão física, real. Agora, para a gente, hoje, essa libertação aponta para algo muito maior. A obra de Cristo que nos livra daquele fardo esmagador do pecado, da culpa. Pensa só, a mesma mão que tirou o cesto pesado das mãos de Israel é a que nos liberta das nossas correntes espirituais. Essa jornada da aliança, ela mostra que o relacionamento de Deus com seu povo não para, é contínuo. Não terminou lá na libertação do Egito. Depois, ele se revelou com todo o poder no Sinai, falando do que o Salmo chama de esconderijo do trovão. E também provou o povo em Meribá. Cada passo dessa caminhada, seja de salvação ou de prova, tinha um objetivo: ensinar o povo a confiar nele, não importa a situação. Mas é exatamente aqui que o tom do salmo dá uma virada. E é uma virada drástica. Depois de lembrar de toda essa libertação, de toda a provisão e revelação, a voz de Deus aparece trazendo um desafio bem direto e, ao mesmo tempo, um lamento muito profundo. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Poxa, com um Deus tão poderoso, tão libertador, depois de tudo que ele fez, qual deveria ser a resposta do povo? A resposta lógica parece óbvia, não é? Lealdade, gratidão, obediência. Só que a história que vem a seguir revela uma realidade bem diferente e bem dolorosa. O chamado de Deus era tão simples, tão claro. Primeiro ponto, escute meu povo. Essa é a base de tudo. Segundo, não tenha deuses estranhos, ou seja, exclusividade. Terceiro, lembre-se de quem eu sou e do que eu fiz por você. E por último vem a promessa maravilhosa. Confia em mim, abra bem a boca e eu a encherei. Eu vou prover tudo, vou satisfazer por completo. Que promessa, hein? Incrível! E aqui que a gente vê a tragédia. Mesmo com um chamado tão cheio de amor, com uma promessa tão abundante, a resposta foi rejeição. O texto diz: o meu povo não escutou, Israel não quis saber de mim. Isso é forte. É uma recusa de propósito, um afastamento ativo do Deus que tinha acabado de resgatar eles. A consequência disso é uma das coisas mais sérias que pode acontecer. Deus os entregou a si mesmos. Ele deixou que eles seguissem a teimosia do próprio coração. Sabe, quando uma pessoa ou um povo insiste tanto em se afastar, chega uma hora que Deus, de certa forma, permite essa escolha, com todas as consequências destrutivas que vêm junto. E é bem diante dessa falha humana que, vamos ser honestos, se repete em todos nós, é aí que o Evangelho brilha com uma luz ainda mais forte.
Porque pensa bem, mesmo quando a gente não quis saber de Deus, mesmo quando éramos pecadores, rebeldes, Deus provou o seu amor. Ele não nos abandonou à nossa própria teimosia. Pelo contrário, Ele enviou Cristo para morrer no nosso lugar. Isso é a graça que nos surpreende. Mas o bom é que o Salmo não termina nesse tom de tragédia, na desobediência. A parte final dele revela o desejo mais profundo do coração de Deus e as bênçãos incríveis que ele anseia por derramar sobre quem o ouve. É um lamento que comove, né? Não é a voz de um tirano bravo, irritado. É a voz de um pai amoroso que está vendo seus filhos escolherem um caminho de sofrimento quando poderiam estar no caminho das bênçãos. Ah, se o meu povo me escutasse. Esse é o desejo que vem do coração de Deus. A lógica aqui é apresentada de um jeito bem claro. A obediência não é para ser um peso, um fardo. Na verdade, ela é a chave que abre a porta para a proteção e para a provisão de Deus. É um se, então. Se eles ouvissem e andassem nos caminhos dele, então a consequência natural seria vitória e sustento. A bênção está ligada diretamente à obediência. Uma obediência que nasce da fé. E olha, as promessas eram bem concretas. Coisas como segurança total contra os inimigos e uma provisão tão farta, tão abundante, que o Salmo descreve como o trigo mais fino. Deus não queria dar para Israel só o suficiente para sobreviver. Ele queria dar o melhor. E é aqui que a gente chega no ponto alto da nossa reflexão. Quem foi que cumpriu perfeitamente aquela condição se o meu povo me escutasse? Foi Jesus Cristo. Ele é o Filho que ouviu e obedeceu ao Pai de forma perfeita. E é por causa da obediência dele que nós, que estamos unidos a ele pela fé, recebemos todas as bênçãos espirituais que Israel, por causa da desobediência, não alcançou. E o Salmo fecha com essa imagem, que imagem poética e poderosa. Mel que escorre da rocha. Isso é uma metáfora linda para a provisão de Deus, que é sobrenatural, é doce, é abundante e que muitas vezes surge dos lugares mais inesperados. Essa é a provisão que a gente encontra de forma plena em Cristo. Ele é a rocha da nossa salvação, que nos satisfaz de um jeito que mais nada neste mundo pode satisfazer. E com isso, a mensagem do Salmo 81 continua ecoando forte até hoje. Fica o chamado para a gente lembrar da nossa libertação em Cristo, não como uma coisa que aconteceu lá atrás, um fato histórico distante, mas como a força que nos move, que nos impulsiona a ouvir a voz de Deus hoje e andar nos caminhos dele. Para quê? Para que a gente possa experimentar a plenitude da vida que ele tem para nos oferecer.